É um erro pensar que no dia do julgamento haverá debates e contraposições e cada um expõe a sua ideia. Não, no dia do julgamento as pessoas têm que ir lá para votar e já saber em quem vai votar, de que lado vai votar. Então, até o julgamento existem uma série de estratégias que têm que ser tomadas para que no dia do julgamento a maioria dos ministros esteja do nosso lado e a situação já esteja negociada. Então, nesse sentido, o plenário físico é melhor, porque é mais rápido. As pessoas não vão lá para discutir, elas vão lá só para votar e acabou. E do nosso lado. Todos os bastidores têm que ser negociados antes, porque no dia na semana da votação, no caso do plenário virtual, é só para votar. E as pessoas já estão negociadas. É isso que interessa. Então vamos lá, as estratégias do advogado Cacai para que as coisas aconteçam e a modulação aconteça. A Advocacia Geral da União pode reconsiderar seu posicionamento sobre o impacto financeiro da revisão da vida toda, com a possível ajuda do ministro da Previdência, Carlos Lupe. O Lupe já expressou críticas às estimativas de impacto exageradas apresentadas pelo governo, considerando-as um chutômetro. Ele sugeriu que o impacto real poderia ser muito menor, em linha com as análises de especialistas que estimam o custo de 3,1 bilhões ao longo de 10 anos, em contraste com a estimativa de 480 bilhões apresentada pela AGU, pelo governo. Possíveis ações para mudar o posicionamento da AGU. Reuniões e diálogos. O Lupe, como ministro da Previdência, pode facilitar reuniões entre a AGU e especialistas em Previdência para discutir as estimativas de impacto e apresentar dados que sustentem uma revisão das projeções financeiras. Relatórios e estudos serão apresentados que demonstram o impacto financeiro manejável da revisão da vida toda, que pode ajudar a alterar a percepção da AGU. E o que os especialistas dizem que os beneficiários são limitados e o custo é mínimo de impacto fiscal. Então, pode ser produzidos novos estudos que sustentem esse número de poucas pessoas beneficiadas e o impacto financeiro mínimo. Então, modulação de efeitos. O Lupe e o Cacai, advogado que defende a revisão, vão argumentar a favor da modulação de efeitos da decisão do STF, garantindo que a revisão se aplique apenas a casos já em andamento, pessoas que já têm o direito adquirido, o que poderia minimizar o impacto financeiro. E a sensibilização política. Eles podem trabalhar para sensibilizar outros membros do governo e do Congresso do STF sobre a importância social da revisão da vida toda, destacando que ela beneficia um número limitado de aposentados que dependem de um aumento em seus benefícios. E para isso teria que ter um apoio institucional, a colaboração com instituições como o IBDP, o Instituto de Estudos Previdenciários, EPREV, para fortalecer a argumentação em favor de um impacto financeiro menor e mais controlável. A DPU também, né? A DPU é um forte aliado nosso, que já está agora como amigo da corte. Essas ações bem-sucedidas podem levar a AGU a revisar suas estimativas e adotar uma posição mais favorável à revisão da vida toda,
com as preocupações fiscais, com as necessidades dos aposentados. As estratégias básicas a serem adotadas. Kakai argumenta que o julgamento das ADIs não podem rever a decisão proferida na RE 1276-977, que fixou a tese de repercussão geral favorável à revisão da vida toda. Ele defende que a tese no RE já transitou em julgado e não pode ser alterada pelas ADIs. Modulação de efeitos. O Kakai sustenta a necessidade de modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs. Ele argumenta que a modulação é fundamental para respeitar as regras do direito processual constitucional e a autoridade dos julgamentos do STF e garantir segurança jurídica. Diálogo com o STF. Em sessão de julgamento, o ministro Alexandre de Moraes já proferiu, num outro julgamento das ADIs, que o STF tem que decidir se será possível rever a decisão do RE 1276-977 nas ADIs, considerando a mudança significativa na composição do tribunal. E o Cacau busca sensibilizar os ministros sobre a necessidade de respeitar os direitos já adquiridos pelos segurados, que ingressaram com ações judiciais antes dos julgamentos das ADIs. Portanto, o Kakai está empenhado em convencer o STF a modular os efeitos de sua decisão nas ADIs, garantindo que os direitos segurados que já ingressaram com a ação tenham seus direitos preservados. O Kakai também defende que e justifica a necessidade da modulação com base no princípio da segurança jurídica. A preservação dos direitos adquiridos, com o argumento de que a modulação é essencial para que os direitos adquiridos segurados que já obtiveram decisões judiciais favoráveis à revisão antes do julgamento das ADIs sejam preservados. Ele defende que esses direitos já foram consolidados e não podem ser desconstituídos de forma abrupta. Abrupta porque geraria insegurança jurídica. E tem que ter a ver uma estabilidade nas relações jurídicas. Ele defende que a modulação visa garantir a estabilidade nas relações jurídicas e as expectativas legítimas dos segurados. Ao alterar entendimentos jurisprudenciais consolidados, como é o caso da revisão da vida toda, que já passou por 2 julgamentos, e nós somos vitoriosos, o impacto abrupto nessa mudança da vida daqueles que confiaram na proteção de suas decisões judiciais transitadas em julgado. Isso daí fere tudo aquilo que as pessoas já esperavam. Então que tem que ver uma previsibilidade das decisões. O STF não pode, assim, de repente, fazer mudanças abruptas. Não, porque agora não vale mais os 2 julgamentos, agora o que vale é o que foi decidido na ADI. Não pode. Tem que respeitar o que já foi julgado. Por, inclusive, uma outra composição dos ministros. Na época dos 2 julgamentos por mérito da ADI, da revisão, era uma outra configuração dos ministros. E isso não pode ser desrespeitado. Então, a retroatividade seria respeitar todos que já foram contemplados com os 2 julgamentos, que foram anteriores às ADIs. Isso tem que ser respeitado. Então,
o Kakai justifica que a modulação dos efeitos garante a segurança jurídica, a estabilidade das relações jurídicas, a previsibilidade das decisões e o equilíbrio entre justiça e segurança. A sua argumentação visa convencer o STF a adotar uma postura consequencialista, em que o agente é responsável pelas consequências intencionais e não intencionais de um ato, desde que previstos e não evitados. Então isso tem que ser analisado. Não pode simplesmente fazer, não, de agora em diante não vai mais considerar mais nada e não tem mais direito. Não é assim. O STF tem que preservar o que já foi discutido, o que já foi feito. E isso é segurança jurídica. Não pode simplesmente desprezar. Não pode ter uma nova interpretação do que já foi decidido. Isso tem que respeitar. Então, isso daí, meus amigos, eu tenho essa nova interpretação de quais são as expectativas em relação à modulação, e são muito promissoras, porque tudo isso colocado em debate antes do julgamento, com ministros, com Lupe, com a AGU, com o governo, isso tudo faz com que, no dia do julgamento, todo mundo vá lá para votar, sabendo que vão votar a nosso favor. Então não interessa se é julgamento virtual ou presencial. O que interessa é que isso tudo seja discutido antes do julgamento, para que no dia do julgamento tudo já esteja do nosso lado. Então tudo está caminhando bem, graças a Deus, e a gente tem que ter muita esperança de que tudo está sendo resolvido. Não pode esquecer o seguinte, o Kakai não entrou para ganhar nada na revisão, nesse julgamento, nessa causa. Assim como ele não entrou para ganhar nada, ele também não entrou para perder. Só faltava ele entrar sem ganhar nada e perder. Isso aí não tem cabimento. Então, se ele entrou sem ganhar nada, ele também não vai perder. Ele vai ganhar. E nós também vamos ganhar. Então é isso daí. Esperança positiva e tudo vai dar certo. Desejo um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. E que Deus proteja cada um de vocês grandemente. E até o próximo vídeo.